E eu queria começar aqui com um pequeno trecho de um dos textos dela chamado Convivência, eis a gigante escola evolutiva, para a partir daí a gente refletir, porque é justamente esse discurso que não é da fantasia de uma família perfeita, de um casal perfeito, de filhos perfeitos, porque as pessoas querem crianças com 5 anos prontas para fazer um PhD em Harvard. E esquecem de amar e de levar Jesus aos corações delas. Ela vai dizer o seguinte: eu sou as palavras, minha família é o papel. Simples assim. Romântica? Não mesmo. Esse enredo se passa muito mais numa narrativa digna de novela, recheada de baixarias, algazarras, perda de controle, e nem adianta disfarçar. Mesmo o mais polido das almas sabe o que acontece quando o filho derrama um copo de suco de uva em cima do celular na hora do jantar. É difícil pra caramba conviver. É puxado ouvir o choro, o grito, demandas carentes, birra de crianças e de adultos. É o lar, queridos amigos, a oficina das almas. Quer queiramos ou não, somos um bicho estranho, estranho para valer. E por mais que a convivência cause profundas dores, são elas que apontam os aspectos da nossa infância espiritual, que tantos precisam experimentar e amadurecer na vida. Todas as principais narrativas do Evangelho de Jesus acontecem em família, em casa. Ele podia ter descido pronto na terra para cumprir sua missão. Ele se submete à condição de filho para aprender e nos mostrar, através da experiência, a importância do lar. Longe de ser um lugar perfeito, é o lugar onde nós nos encontramos, mas a gente romanceou muito essas coisas. A gente criou muitas expectativas falsas sobre a família. Quando Kardec vai perguntar na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, ele escuta dos espíritos um recrudescimento, ou seja, um agravamento do egoísmo. Por quê? Porque conviver em família nos obriga a não ser egoístas. Depende da família. Porque na minha infância, a minha infância em que a gente tinha uma TV única na sala, e as pessoas tinham uma ficção, acho que era já uma tentativa de Harry Potter. Elas colocavam uma tela azul em frente de uma TV preta e branca, com a crença, acho que uma fé, de que ficaria colorida. Ficava tudo azul, mas talvez por isso as pessoas acreditassem que ficava colorida, né? Na minha infância, que só tinha conga, quichute e bamba, né? A gente tinha pouca opção de tênis, a gente tinha que dividir a TV, e quando a gente chegava na sala, o pai dizia o que queria assistir, e a gente ficava calado, escutando o que ele queria, e ficava dizendo intimamente: tem nada não, um dia eu vou comprar a minha casa e vou ver o programa que eu quero. E por isso a gente casou e deixou os pais só em casa, graças a Deus. Os de hoje não. Cada um tem sua TV, você tem 40 anos e está o menino em casa, você sustentando. Porque a casa não é sua, a casa é dele. Então eu queria, nesse primeiro momento, falar sobre o que se perdeu nos valores da educação da família e qual tem sido o comprometimento disso na vida das pessoas. Eu tive a oportunidade, entre dessas muitas palestras, de o ano passado fazer uma palestra junto com Arun Gandhi, o neto de Mahatma Gandhi, em Brasília. Estávamos juntos lá, né, Dani? O Haroldo. Foi um momento muito mágico para a gente. Ele contando as experiências com o avô. E eu comecei a falar para ele que nós, no Ocidente, temos uma crise no modelo de educação de filhos, porque os pais perderam o lugar. E, em vez de serem pais e mães, resolveram infantilmente ser amigos dos filhos, comprometendo profundamente a educação dessas almas tão carentes do Evangelho. Ele me disse: mas infelizmente eu tenho que dizer que na Índia começou a acontecer a mesma coisa. Os filhos começaram a desrespeitar os pais, e isso tem impactado a nossa sociedade. Porque existe uma coisa chamada hierarquia. Existem vários simbolismos de trindade. Entre eles é Deus, os pais e nós. Toda vez que nós desrespeitamos essa hierarquia, nós sofremos consequências. Os pais têm o dever de educar os filhos, mas eles têm medo. Nós saímos de uma sociedade muito repressiva, é bem verdade. Muitos de nós aqui foram educados por pais rudes, duros, de pouco diálogo. Mas se você está aqui hoje, sentado nesse auditório, ouvindo falar de Jesus, essa educação não foi de toda errada. Ela deu muitos resultados. Querer que os pais sejam perfeitos, né? A ideia falsa de que todo mundo tem... Eu não quero traumatizar meus filhos. Desculpa, é impossível. Freud já disse isso no advento da psicanálise. É impossível educar um filho sem traumatizar. O objetivo é que a gente não só leva problemas, a gente leva também muitas soluções.
Porque nós somos assim, imperfeitos, educando imperfeitos para o caminho da perfectibilidade. Tem que ter paciência, tem que moer. Como diz Emmanuel, a ciência de educar é ensinar, repetir e esperar. Não aprendeu? Ensinar, repetir e esperar. Quando minha mãe fazia, menino, pelo amor de Deus, tira essa toalha molhada da cama. Eu fazia, a senhora não cansa não? Eu disse, claro que eu canso. Eu disse, por que não para? Pararei no dia que você tirar a toalha molhada da cama. E é o discurso das mães, né? Eu quero ver um dia quando eu não estiver mais aqui. Quem já ouviu isso da mãe? Às vezes eu tenho vontade de sumir para ver o que acontecia nessa casa. Já ouviram isso da mãe? Pois é. Eu queria saber como é que vocês iriam se virar sem mim aqui. É família. A gente tem raiva, a gente tem discussão, mas a gente persiste num caminho de possibilidades. Hoje em dia as pessoas perderam o norte. Uma vez, um amigo meu estava veraneando de João Pessoa, na praia, muito gostoso. Eu mandei meus 3 filhos para Disney, Rossandra, e eles vão chegar no aeroporto agora mais ou menos meio-dia em Recife. Vamos comigo recebê-los? Aí eu fiz, tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife no aeroporto? Ele disse, não, mas vamos, eles vão estar tão alegres e tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse, eu vou, agora eu vou, que ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando aos filhos. Eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí desce aqueles 3 adolescentes cheios de mala de outlet, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo, e o pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi lá? Vocês gostaram? Foram no cartaz de Harry Potter, foram no Cirque du Soleil, foram na Disney, viram os fogos? Aí um fez, normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? Ô pai, normal, você não sabe como é? Já foi? Normal, normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou, trouxeram o que para mim? Aí um olhou para o outro, era para trazer alguma coisa para o senhor? Ele tinha dado a cada um $5.000 só para comprar coisas para eles, mas ele não se lembrava do pai. Para piorar a situação, ele fez, mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí sabe quando você fica com vergonha, da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se eu tivesse um buraco, eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com vocês? Ninguém fala no assunto porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí o filho perguntou, a cobertura está pronta? Ele disse, não. E o senhor alugou a casa de praia aonde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campina Grande. Aí o mais velho fez, o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, estavam na África trabalhando, pegando diamante. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem véi, seus amigos. Aí ele fez, é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí um fez, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Rossandro, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim, se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe ou com seu pai, o que teria acontecido? Ele dizia, eu estava sem o queixo há muito tempo. Eu disse, e você odeia seus pais? Ele disse, não, amo profundamente. Eu disse, sabe por quê? Porque eles foram seus pais e você não é pai. Você é um moleque, amiguinho dos seus filhos. Aí ele pegou a mão. Ele é meu gordinho. Ele pegou a mão dele, pegou no painel da caminhonete e fez pum! Até eu tive um medo. Pois agora não tem nem Camboinha, nem Cabo Branco. Vamos tudo para Campina, acabou o verão. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu. Aí eu fiz, o senhor não é doido não, cala a boca. Aí todo mundo lá atrás ficou assim, eu disse, uhul. Finalmente! Caramba! Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Você perdeu o território e está retomando o seu lugar, que Deus lhe deu. Deus lhe deu esse lugar.
E é impressionante como os filhos que os pais deixam ser o rei da casa, como um processo natural de revanche, porque os pais não cumpriram o seu papel de educá-los e dar-los limites, abandonam os pais na velhice. Já que foram abortados afetivamente pelo descompromisso, pela preguiça e pela ignorância. Desculpa a força das palavras. Ninguém terceiriza a educação de filhos. As escolas estão em desespero porque recebem déspotas, crianças que gritam e humilham professores. E quando os pais chegam lá, em vez de colaborar com a educação, humilham mais ainda os professores. Eu digo muito em palestras para educadores no Brasil todo, o que é que pode consolar um educador quando você tenta educar um filho que o pai não educou e o pai chega lá para lhe humilhar? É pensar, ainda bem que esse filho é dele, não meu. Mas nós estamos na mesma sociedade, não adianta eu educar o meu filho de outro não ser educado. Nós temos um compromisso com o coletivo. A doutrina espírita não é uma doutrina que nos propõe salvação individual egoística, mas redenção coletiva amorosa. Nós estamos aqui para todos nos redimirmos juntos, com ou sem microcefalia. Todo mundo tem que ser incluído neste barco. E o compromisso com a educação é muito forte. Portanto, nós temos que pensar os filhos como pessoas que nós temos o dever de educar e dar limites. Quando a gente pensa naquela belíssima oração que Davi fez, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Me fará andar em pastos verdejantes, refrigerará a minha alma em águas tranquilas. E ainda que eu ande sobre o vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É de uma beleza poética impressionante. Mas aí Davi diz assim, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Pô, Davi estava tão bonito, estava tão... Eu já estava vendo assim, quando eu peguei uma vara e um cajado consolando. Como assim, Davi? Eu tive um... É a disciplina de um pai que ama e quando vê o filho caindo do abismo, puxa com a vara e com o cajado. Autoritarismo é diferente de autoridade. Nós temos que preservar a autoridade, que para a formatação do ego, é que aí Kardec faz uma pergunta, para a formatação do ego infantil, nós precisamos de normas, de condutas e de valores. É por isso que Kardec pergunta na questão 383, qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? A gente não podia nascer já com PhD, né? Imagina, não tem encarnação, você estudou, tem um monte de título, publicou livro, aí não tem encarnação, você começa beabá, berbé, baby, aí vai ver cosseno, cotangente. A pessoa tem que esquecer quem foi mesmo. É óbvio que tem que esquecer quem foi. Aí Kardec pergunta, por quê? Não podia nascer adulto? Tem uma função. Os espíritos respondem. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o fim total da encarnação, o aperfeiçoamento. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que pode ajudar o seu adentramento, para o qual devem contribuir, não é os pais, todos os que estão encarregados pela sua educação. Vovós, titias, madrinhas, não é assim? A gente colabora com a educação das crianças, todos. Por quê? O espírito nasce, tem as tendências anteriores, tem aquele período de moratória infantil, que você leva os valores, leva para a evangelização, para ouvir falar de Jesus. Quando chega a pré-adolescência, começa a voltar as tendências de repetição do espírito, aí ele entra na crise. Qual é a crise? A velha criatura quer se expressar novamente, mas o modelo novo do evangelho foi oferecido. E a criança fica entre a vontade de repetir e os novos valores que aprendeu. Se você não oferece o evangelho, se você não oferece valores, você não provoca a crise, o espírito repete tudo de novo. E você não cumpriu com o seu objetivo. Tem pessoas que colocam os filhos para fazer alemão, inglês, balé, computação, escola integral, porque querem gênios, porque querem pessoas de sucesso. E se o filho morrer com 10 anos, o que foi que ele levou de você? Notas? Ele pode ter tudo isso. Sem amor, como diz Paulo, nada seria.